como que é o seu compromisso com essas metas, né? Porque quando a gente fala de metas, principalmente a longo prazo, é uma coisa, de repente, assim, quer trocar o carro, né? Você faz um planejamento para trocar o carro, você faz um planejamento de casamento, né? São coisas que você faz um planejamento de dieta, entendeu? Você faz um planejamento de viagem, e aí você faz um planejamento de trabalho até, de pesquisas. Então, tem vários tipos de planejamento. Eu não sei qual que é a condição atual das pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa live aqui, mas o planejamento a longo prazo, né? A gente tem que traçar o objetivo e a gente tem que ali ser constante, ter persistência com relação a esses projetos que são mais a longo prazo. Porque, às vezes, no meio do caminho, a gente se perde ou desiste, né? Ou para. E quando a gente para, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que recomeçar. Isso aí é um paradigma aí que eu tive uma percepção, uma virada de chave com relação a recomeçar. De repente, a gente não tem que recomeçar de novo. A gente tem que começar da onde a gente parou. Você já parou de pensar dessa forma? É a retomada de ações, né? Até você falando aí, eu tô lendo o que a Jéssica colocou de mensagem. Muito obrigada, viu, Jéssica? Que é exercer a enfermagem, né? Com excelência, carinho. E que você não esquece dos estágios e minha referência. Então, muita gratidão aí pelas palavras, mas o nosso trabalho ele é baseado nesse diferencial, que é o que nós traçamos para 2023 agora, já adiantando, né? Nós estamos com um projeto de liderança, onde nós vamos ensinar as pessoas a liderar em todas as áreas da sua vida, desde a área pessoal, da área profissional, da área espiritual. Então, exercer a profissão nada mais é que colocar essa metodologia em prática, que é a metodologia de Hawkins, que é a metodologia que nós traçamos de energia. Então, você conseguiu sentir nosso trabalho com carinho, porque realmente a gente transcende o amor, que é o Hertz de 534, né? Então, assim, nós trabalhamos com essa metodologia. Então, todas as áreas da nossa vida a gente aplica essa referência. E com isso, a gente consegue impactar a vida das pessoas, porque a gente só consegue tocar o próximo quando a gente tem alguma coisa para oferecer. E para oferecer, a gente precisa se capacitar, se planejar e ofertar para o próximo. Então, o nosso trabalho ele é baseado nessa metodologia. E na aplicabilidade de emagrecimento é importante também, porque que é uma das metas de muitas pessoas, porque hoje, qual que é a pergunta? Qual o sentimento que está sentindo? Tristeza por estar acima do peso? Apatia por não querer sair de casa, porque não está bem com a imagem? Depressão? Então, isso são energias baixas. Então, o nosso trabalho é ensinar essa metodologia para poder, de passo a passo, de sentimento a sentimento, planejamento a planejamento, passar pelo autoconhecimento, ter a coragem de mudança, ter a coragem de iniciar uma atividade física, iniciar um projeto novo. Mas isso tudo precisa estar traçado de acordo com o que a pessoa deseja. Então, o reflexo do nosso trabalho é sempre baseado nessa metodologia. Lembrando, né, Lília, que a gente vai ter toda semana lives explicando como que é esse método, como que é esse trabalho. Então, vários temas serão abordados. Hoje a gente está falando de meta, o que nós temos de sonho para 2023.
Então, os nossos sonhos profissionais já foram alinhados. Nós passamos aí uma semana no final do ano, alinhando o que nós desejamos da área profissional. Então, foi necessário reunir, foi necessário colocar no papel, planejar. Eu sonho isso, a Lília sonha outra forma, a Silvinha, que nós convidamos, que também está no nosso projeto, sonha outras coisas. Então, como que é alinhar o sonho de 3 pessoas e fazer virar um projeto? Então, é necessário reuniões, é necessário conversa. É necessário frequência, é necessário conversa. Então, ao reunir, foi identificado alguns pontos. Eu estava tendo um desejo, que já é de colocar em prática com aplicabilidade, a Lília ainda no desejo de buscar mais informações e a Silvinha ainda no meio termo meu e da Lília. Então, nós conseguimos alinhar tudo junto e já colocar a aplicabilidade, que é o que a gente está fazendo hoje, que é expondo, né, as metas que nós temos, os objetivos que nós temos e o que isso vai agregar na vida de vocês. Informações para que possam também ter digamos assim, uma metodologia para ser seguida e ter bons resultados, seja na área profissional, seja na área pessoal, no que foi escolhido. Porque a gente tem muito tempo. E o que acontece? A Jéssica aqui, ela falou assim, é a tarefa mais difícil, eu acho, o liderar em geral. O que acontece? A gente tem que liderar em várias áreas da vida, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas a mulher, ela é mais expandida, vamos dizer assim, né? Porque ela é mãe, ela é filha, ela trabalha, né? Ela cuida da casa, então ela tem N funções ali, né? É um pouquinho mais diferente do homem. Mas a gente tem que entender que a gente tem que, às vezes a gente lidera algumas das áreas em mais excelência. E algumas áreas a gente é deficiente. Então, às vezes eu sou uma super mãe, mas eu não sou ali uma boa dona de casa, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa realizada no meu trabalho, ou eu sou uma pessoa desleixada com o meu corpo, mas eu sou uma mãezona, entendeu? Eu, às vezes, ou então, assim, a gente tem sempre os altos e baixos em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você é uma super mãe protetora, mas será que eu não estou protegendo demais também? Será que eu não estou deixando fluir a vida dos meus filhos? E aí a gente tem que estar ali ajustando, né, para ter uma vida onde a gente consegue liderar, governar a sua própria casa, o seu trabalho, o ambiente que você domina familiar, o ambiente dos amigos, né? Então, são várias áreas, a área financeira, a área da alimentação. Então, assim, será que eu estou dominando, né, todas as áreas da minha vida? Então, vai ter áreas que você domina mais e áreas que você domina menos. Então, você tem que planejar isso, colocar no papel, para que a gente possa estar ali apontando falhas e erros, e a gente vai conseguir, né, durante essas lives que a gente vai começar a fazer, durante todo o projeto que a gente vai começar a apresentar para vocês, para que a gente possa estar ajudando vocês a liderarem todas as áreas da sua vida, certo? Eu só falar uma coisa em questão do comentário da Jéssica, é falta de equilíbrio muito das vezes, né? Falta o excesso de controle. Então, nós somos uma tríade. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, todas as áreas da vida da gente precisam estar em equilíbrio, essa tríplice. Então, o que é
o que reflete isso na liderança? É você aprender a falar não. É um dos primeiros pontos. O primeiro ponto é trabalhar a si próprio. Então, primeiro você vai entender qual a sua frequência que rege a sua vida. A partir daí, começar a identificar e passar pelo autoconhecimento e começar a transbordar. A partir desse momento que começa a ter o equilíbrio. Esse método faz tanto na parte mental, na parte espiritual e na parte corporal. Então, muitas das vezes, o excesso, vamos supor, um excesso de problemas na vida pessoal, vai refletir no trabalho? Vai, porque antigamente se falava que no trabalho você deixa os problemas da porta para fora e ali você é uma outra pessoa, só que não é verdade. Quando você está trabalhando, você está juntamente com suas emoções, seus problemas, seus sentimentos. Então, vai refletir ali numa resposta a um paciente, a um colega de trabalho, às vezes está chateado com uma coisa em casa, mas aí você desconta no outro algo que aconteceu. Então, é em busca do equilíbrio. Mas tá legal, e aí, como que eu faço esse equilíbrio? Através dessa metodologia, a gente ensina a fazer todo o processo de organização para conseguir chegar no hertz mais elevado e transbordar para a vida do próximo. Então, quando você está organizado, você consegue organizar o próximo. Quando você está bem, você consegue deixar o outro bem. Não existe duas pessoas no buraco tentando sair do buraco. Só sai do buraco quem está em cima e pega a pessoa dentro do buraco e tira. Então, isso é uma metodologia, uma metáfora para poder explicar. Então, o próximo só vai ajudar em níveis superiores. Então, muita gente está na nossa frente, como muita gente também está para trás, que a gente consegue ajudar. Então, é um puxando o outro em prol de quê? Desse equilíbrio. E através disso, a gente aplica a liderança. Então, quando você sabe falar não, você sabe direcionar. Então, você sabe o procedimento que tem que fazer, o processo, através ali de uma instituição, de um regimento interno, de uma organização, o que pode ser feito. E aí, baseado nos regimentos, você vai fazer e vai liderar na questão assim, isso pode, isso não pode. Aí é tratativa com várias pessoas. Você vai encontrar pessoas que estão bem, pessoas que não estão bem. Então, você vai tratar todo mundo igual? Não. A gente não trata todo mundo igual. A gente dá para a pessoa aquilo que naquele momento ela está precisando. Se eu encontro um profissional que não está bem, eu vou ajudar a ficar bem. Se eu encontro um profissional que está bem, eu vou compartilhar o bem ali com ele, porque eu estou bem, ele está bem, está tudo bem. Então, isso é a questões de liderança. E a liderança é tudo na vida. No corpo, você vai liderar o seu corpo. Eu quero um corpo magro, eu vou liderar para ter um corpo magro. Então, essa metodologia de trabalho que a gente segue em tudo, desde do profissional, onde a gente adapta, né, o que a gente faz a essa metodologia. A Jéssica, ela fala assim também, meu maior defeito, não saber usar o não. Jéssica, fica tranquila que não é só você, não. A maioria das pessoas, elas carregam outras pessoas. E isso não é a melhor forma da gente levar a vida. A gente precisa tirar a bagagem, a gente precisa tirar o peso, entendeu? A gente precisa aprender, é um processo. Falar não é um processo. Falar não para principalmente familiares, eu sei que é difícil, entendeu? Então a gente precisa ali aprender. Então é um processo. E esse processo a gente vai fazendo passo a passo, não é uma coisa que você vai sair ali falando não para todo mundo, não, entendeu? Mas a gente precisa delegar algumas funções, a gente precisa, a gente precisa. E aí, o que a gente faz?
É todo um processo, entendeu? É falar não até para comida. Eu uma vez escutei uma frase assim, ó, você vai perder para batata frita. Putz, sabe? Deu ó, uma virada de chave na minha cabeça para eu falar isso para os meus pacientes. Tipo, você vai perder para batata frita, você vai perder para comida. Se você não fala não para comida, você vai falar não para quê? Entendeu? Então, às vezes, o não dói. Falar dói. A gente falar o não dói, mas não significa que o não é ruim, entendeu? A gente tem que entender que o não te faz crescer, te faz sair da zona de conforto. Porque a maioria das pessoas que não falam não, as pessoas ao redor, elas aproveitam. Não é verdade? Aproveita. E aprender a falar não é libertador. É melhor falar não do que falar sim. É muito bom. É libertador, realmente, você começar a falar não. Porque às vezes as pessoas elas jogam energias negativas, elas jogam coisas da vida delas para você e você fica absorvendo essas coisas que não são legais. Então, opa, peraí, não quero. É não. Eu não tenho que ficar preocupada com coisas que não vão me agregar em nada. Entendeu? Então, exatamente, Jéssica. Se sabotar com justificativas agradáveis, né? Exatamente. Hoje mereço, o dia foi difícil. E aí você vai lá e come algo totalmente ultraprocessado ou muito doce. Por quê? Porque você trabalhou muito e leva isso como um troféu porque você trabalhou demais. E será que o seu trabalho não está sobrecarregando demais? Será que você está só correndo atrás do trabalho e do dinheiro? Porque a gente tem que rever os conceitos com relação ao desfrutar a vida, né? Porque aqui é a corrida atrás do rabo, né? Você só fica correndo, correndo, correndo. E aí? E o resto das coisas que você ainda não está dominando? Porque às vezes você domina o seu trabalho, sim, eu entendo. Mas e o dominar o desfrute com seus filhos, com seu marido, com a sua família? Fica de lado? Não acontece? Por quê? Porque eu tenho que sempre agradar os outros com o trabalho, com excesso de trabalho? Será que realmente vale a pena? Então, são coisas que a gente tem que começar a colocar na balança para saber se vale a pena ou não. Muito bem colocado, porque a autossabotagem é o que atua o tempo todo na mente da gente, né? Tipo, às vezes nem foi um dia tão estressante, mas a mente fala, estou estressada, preciso de chocolate, né? Então, saber identificar, estou estressada, eu poderia estar caminhando, correndo para colocar esse estresse para fora? Poderia. Então, é questão de negociação. Eu vou querer um corpo legal, então eu faço as escolhas. Então, entre uma comida que é um chocolate, uma corrida, se eu estou no processo, a minha escolha é correr, mas não significa que em algum momento eu não vá poder comer chocolate. Então, é muito bem colocado, né? Existe um momento de. Então, é isso, nosso projeto para 2023, né? Aplicar mais esse método de organização e liderança na vida, tanto para ter uma vida mais saudável, para ter o dia mais equilibrado mentalmente, chegar no final do dia bem, e aprender que o lixo do outro não é meu. Então, às vezes, durante o dia, eu me deparo com alguma situação e aquilo já me deixa mal, me deixa puta, me deixa chateada com alguma coisa. E aí, essa identificação, opa, esse lixo não é meu, então vou continuar bem. Essa é a nossa meta. E as pessoas jogam o lixo delas na gente, né? A gente tem que aprender a falar assim, ó, tô te devolvendo, esse lixo não é meu. Exatamente. Não é, ó, não é meu.
E aí esse ciclo vicioso passa a ser não vicioso mais, viu, Jéssica? Você começa a falar, não, num primeiro momento, é até engraçado que as pessoas começam a afastar, é normal, entendeu? Mas a tua sensação de bem-estar é tão maior que para aquelas pessoas que se sentem assim, como é que se diz? Começa a receber os nãos e ela começa a se irritar com isso, será que elas realmente estão ali para fazer parte do seu ciclo, né? Ou familiar, ou de amigos, ou de trabalho, entendeu? Então, a gente tem que fazer aquilo que realmente é bom para a gente, entendeu? E para as pessoas mais próximas, que são os nossos familiares, sim. Mas a gente também precisa falar sim para a gente. O falar não para o outro é falar sim para si próprio, entendeu? E aí a gente precisa reorganizar ou organizar aquilo que não está organizado, entendeu? Às vezes nunca parou para pensar dessa forma, dessa maneira. Então, não é reorganização, é começar uma organização da própria vida, entendeu? Então, a gente precisa ali começar a ter realmente um novo rumo, ter uma nova meta, para que a gente possa estar levando ali uma vida mais leve, mais tranquila, sem muito estresse. Gente, estresse tem todo dia, entendeu? A gente tem obstáculos. Eu não gosto de falar muito de estresse. A gente tem obstáculos diários. E se a gente for estressar com todos os obstáculos que a vida coloca, a gente vai ser sempre uma pessoa amarga, irritada, estressada. Será que faz sentido isso? Será que é legal? Será que a sua pressão alta aí é por conta do excesso de alimentação mesmo? Ou é por causa do nível de estresse que você carrega dentro do coração? É bem claro isso, né? Porque às vezes a gente deixa o outro entrar na vida da gente de uma forma que causa um problema emocional, isso vira e se retorna em obesidade, isso retorna em pressão alta, isso retorna em N coisas. Problemas emocionais, Problemas estresse emocional. emocionais, ansiedade, estresse, deixa a gente, né, sem dormir e tal, por causa do outro. Então, Exatamente. é muito importante ter esse egoísmo, esse olhar para si próprio. Quem que é a pessoa mais importante? É a gente, é você, né? Então, a gente é sempre em primeiro lugar e depois que a gente passar por esse processo de alimentar a si próprio com boas energias, com bons alimentos, com boa atividade física, que se adentrar isso e depois passar para o próximo. E ter essa consciência que a gente, em primeiro lugar, em tudo, o amor próprio É, é o principal fator para que você realmente possa ter um relacionamento saudável. Porque em primeiro lugar você se ama para depois amar o outro. Então, exatamente. essa nossa meta de 2023 para continuar essas aplicabilidades e ajudar pessoas que queiram entender desse processo, tanto para aplicar na vida, na profissão, né, em todas as áreas. Então, é Então, isso aí, simples assim, né? E né? dentro dessa reorganização, lógico, tem algumas coisas que a gente tem que ter sempre, que é constância. Essa constância, ela nunca deve ser em linha reta, ela sempre deve ser ascendente, entendeu? A gente tem que sempre estar escalando, subindo, porque se a gente fica num patamar reto, linha reta, entendeu? O que que acontece? E que a gente sai do lugar, mas não evolui, entendeu? Então, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter constâncias ascendentes. Então, sabe aquele 1% todos os dias?
melhor 1% hoje, amanhã e amanhã, só mais um dia, só mais um dia. É isso. A gente tem que sempre, pelo menos 1% por dia, alguma coisa de todos os dias da nossa vida, a gente tem que agregar. Será que a gente já parou para pensar dessa forma? Né? Então, esse é o recadinho de hoje, as metas para 2023, pensar, analisar, né? O que vocês querem aí para 3 meses, 6 meses, um ano. Então, coloca no papel, entendeu? Coloca ali no papel. E deixa anotado para a gente o que vocês querem melhorar em 2023, para a gente ter também como trabalhar, né, esses temas. Então, é muito, Exatamente. muito importante. O que vocês têm mais de dificuldades para atingir de metas aí em 2023? Quais são as suas metas para 2023? Deixa nos comentários aí para a gente poder tentar responder e tentar auxiliar vocês aí, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Até, com Deus.